Boa tarde, segunda aula do curso de iniciação para outorga à distância. Vou começar com um salmo. Revolução na medicina. Tem acontecido desde antigamente grandes revoluções. Nenhuma, porém, será como a da medicina. Chegou o tempo de acabar com os terríveis métodos que não curam, só enfraquecem a vida humana. Milhares de anos, a humanidade vem acreditando na medicina. Vou fazer uma revolução. Salmo de Meixo Sama. Não sei para vocês, mas estes salmos sempre me dão a impressão de que Meixo Sama está muito assim empolgado, né? Muito feliz. Não com a tristeza que a humanidade está enfrentando, e sim com esse novo projeto, né? Quando a gente inicia um projeto, é tanta expectativa, é tanta emoção, tanta energia canalizando para aquilo, né? E ele tem noção exatamente do mundo que vai surgir, do mundo que foi anunciado a ele, né? O mundo que faz parte do plano de Deus. Então ele faz esses salmos falando sobre esse novo mundo com essa alegria, com essa empolgação, esse projeto que ele estava realizando, né? E que faz parte do desejo que estava no coração de Deus. Bom, então hoje nós vamos ler um trecho do capítulo que se inicia O que é a doença, né? Publicado no livro Arte do Jorei. Espero que as pessoas que estejam fazendo o curso tenham realmente esse livro, né? Está disponível no site tanto para comprar o livro físico quanto a versão e-book, a versão virtual, online, e a pessoa pode já fazer seus estudos, né? Sempre é bom ter o livro físico, além de você poder ter uma facilidade, né, de levar para qualquer lugar, estar com você. A gente usa, né, a capa quando precisa receber um jorei, no momento de necessidade, no momento em que a gente está sozinho. E ele, como toda publicação de Meixo Sama, um escrito sagrado deve ser guardado sempre num lugar, né? Isso faz parte, é um dos tópicos do curso de iniciação, como guardar os ensinamentos, né? Ele nunca pode estar misturado a outras publicações, sempre deve estar guardado no lugar acima de todos os outros objetos daquele cômodo, né? E guardado com todo respeito. Você pode fazer uma reverência também diante do seu ensinamento, quando vai pegá-lo, quando vai manuseá-lo, né? E não colocar nada sobre o seu ensinamento, né? Ter muito respeito. Realmente, nossos olhos físicos não enxergam, mas isso aqui é um manancial de luz, tanto pelo conteúdo como pela simbologia. É o manual da nova era. Ele contém aqui as verdades que formam a base da nova era, revelações do Deus Criador. Então, é importantíssimo ter a ciência do que o ensinamento significa. Ele é realmente um objeto sagrado, ele é um material de estudos profundos, uma ciência muito profunda e, ao mesmo tempo, tão simples de ser entendida, e faz parte da revelação divina, a Constituição, o Estatuto da Nova Era. Bom? Então, vamos lá. Doenças. O que é a doença? É um processo de eliminação das toxinas do organismo. Quando não existem impurezas no corpo, a circulação sanguínea permanece normal e as pessoas usufruem de saúde vigorosa. Podem exercer suas atividades tranquilamente, sem passarem pelo infortúnio das doenças. É bom frisar, este texto, este capítulo, Doenças, ele é um dos capítulos do livro A Criação da Civilização, aquele livro que Meixo Sama escreveu de próprio punho e que ele realmente tinha toda a certeza de que seria o livro que traria a mudança radical de pensamentos da humanidade. Quando a humanidade conseguir compreender aquele escrito, já era do dia plena.
O que se entende por toxinas? Na sua essência, são resultado da ação de medicamentos introduzidos no organismo, os quais se deterioram, intoxicam o sangue e se transformam em pus. Então, aqui é a base, né, do que é a doença. É uma condição em que o organismo está contaminado, tem acumulado no seu interior toxinas, substâncias tóxicas que entram. Não é uma substância que o organismo assimila como um nutriente, como algo que vá beneficiá-lo, não é algo que o organismo consegue fazer o metabolismo e eliminar rapidamente por ser uma substância. A toxicidade dela, ao entrar no organismo, já meio que produz um efeito de dopar o organismo, de deixar o organismo sem reação, a não ser que você ainda esteja no estado de muita vitalidade, você elimina rapidamente. Mas se você já está com um grau de acúmulo muito alto, muito elevado, o seu organismo praticamente não tem forças para reagir àquilo e aquilo acaba se acumulando. Com o passar do tempo, essas substâncias, de acordo com a lei da decomposição da matéria, essas substâncias também se deterioram. E dessa deterioração resulta o pus. Essa substância, esse muco que ele é entendido como resultado de um processo eliminatório, de um processo inflamatório, perdão. A medicina, toda vez que tem pus, fala que tem um processo inflamatório no organismo. Mas não. O pus, ele é a deterioração de uma substância venenosa que entrou no seu organismo, ficou lá parada por um tempo e foi se deteriorando, apodreceu. Aí o organismo, com aquele poder natural de eliminação, de limpeza, a ação purificadora promove um processo para eliminar. Aí essas impurezas, elas são direcionadas pelo próprio organismo, isso tudo de acordo com a lei da afinidade, né? A lei da purificação, ela obedece a outras também leis, né? A lei da afinidade, e dependendo de onde tem maior concentração, onde tem maior facilidade de eliminar, ele se encaminha. Muitas pessoas, essas toxinas vão para a cabeça para serem eliminadas por mucos nos olhos, nariz, né? Outras pessoas têm muita facilidade de diarreia, algumas vomitam, outras ficam com problemas de pele, né? Eliminam pelo suor, pela pele, por eczemas, por coceiras, pruridos. Isso tudo de acordo com a própria constituição física da pessoa, com o tipo de toxinas, o tipo de atitude que fez aquelas toxinas se acumularem no decorrer, às vezes, de muitas vidas. Então, é esse processo eliminatório do organismo, processo esse que foi instalado no nosso organismo na criação, logo que Deus criou o nosso corpo, já criou com esse mecanismo, né, eliminador natural de impurezas. Esse processo é entendido pela medicina como uma doença, e eles entendem que essa doença prejudica a vida humana. Ao contrário, Deus revelou que esse processo, ele é o responsável pela manutenção da vida. Toda vez que se acumula uma impureza, isso é o que diz a lei da purificação. Toda vez que se acumula impureza, há uma ação para dissolvê-la e eliminá-la. No campo físico, espiritual, mental, emocional e global. As grandes tempestades, os grandes processos de limpeza, tufão, ventanias, maremoto, até mesmo os terremotos, eles são ações de purificação da limpeza acumulada no globo terrestre pela coletividade, né? Então, isso é bem importante entender. Para que vocês entendam melhor o processo de purificação chamado doença, tomarei como ponto de partida os resfriados, pois não há pessoa alguma que não os tenha contraído. O primeiro sintoma é a elevação da temperatura. A seguir,
Surgem dores na cabeça, nas articulações, nas costas. Também aparecem tosse, catarro, suores, languidez. Algumas dessas indisposições são infalíveis. Todas, porém, resultantes do processo utilizado pelo corpo para a eliminação das toxinas. Desconhecendo esse fato, a terapêutica tradicional procura deter o fluxo normal de saída das impurezas, o que constitui um erro imperdoável. Então, Meixo Sama diz que é um erro muito grave, pode pôr em risco a vida humana, interromper o processo de purificação. E aí a gente entende por que algumas pessoas, assim, elas são acometidas por determinadas enfermidades, passam tranquilamente, enquanto que outras têm um estado muito agravado e podem até morrer, né? Tudo isso é de acordo com as intervenções realizadas. Alguém inicia um processo de febre e logo no início, assim que a febre está dissolvendo toxina de determinada área, né, ou do cérebro, ou do pulmão, no coração, paralisa a toxina ali, pode ser um erro fatal, porque paralisa num momento em que obstrui a função daquele órgão vital. Então, Meixo Sama fala que é um erro imperdoável. Torna-se, portanto, extremamente necessário que as toxinas existentes no interior do corpo sejam eliminadas para que o organismo tenha condições de realizar uma atividade saudável. É por isso que, havendo excessivo acúmulo de impurezas, o próprio corpo naturalmente provoca sua eliminação. Nesse processo, a febre dissolve toxinas solidificadas, as quais são expulsas do organismo em forma de catarro, coriza, suor, diarreia ou por outros diferentes métodos. Se a pessoa suportar pacientemente dores e algumas perturbações orgânicas, a ação purificadora processar-se-á naturalmente e num curto período. Assim, ao se reduzirem as toxinas, a saúde melhora e a força vital aumenta. Dissolução das toxinas. É preciso também ficar claro que a febre é o meio natural pelo qual o corpo humano dissolve as toxinas para depois eliminá-las sob a forma líquida. Como constitui um processo que irrita os nervos, causa dor e sofrimento, passou a ser considerado algo nocivo ao homem. Em consequência desse conceito errado, as terapias tradicionais empregam bolsas de gelo, cataplasmas e outros medicamentos para baixar a febre, conservando assim solidificadas as toxinas. Portanto, usando esses métodos inadequados que temporariamente aliviam a dor, a medicina impede a cura definitiva das enfermidades. O que a gente entende por cura definitiva das enfermidades? É o estado em que o corpo eliminou a toxina que estava provocando todo aquele mal-estar. Mal-estar esse considerado, chamado de doença pela medicina, né? Então, esse é o estado de cura definitiva, em que não há o perigo de uma reincidência, uma recaída, não há o perigo de uma complicação posterior, não há o perigo de uma sequela, né? Não há efeito colateral para o jorei. Então, esse realmente é o que a gente entende por cura definitiva das enfermidades. É, pois, perfeitamente correto afirmar, como já fiz em outros ensinamentos, que os criadores das moléstias são os próprios medicamentos empregados para impedi-las. Torna-se, então, urgente entender de maneira correta o que é a doença até agora erroneamente combatida. Na verdade, é uma graça dada pelo céu para aumentar a saúde e fortalecer a vitalidade do ser humano. Isso é maravilhoso, né? Você lê essa parte, você sente, né, que como Deus ama a sua criação, né? Até conhecer a messiânica, era de uma religião cristã, e a gente entende que Deus ama o ser humano, mas ao mesmo tempo nós somos os pecadores, nós somos
muito distantes de Deus, né? A gente se sente muito distante. A gente sente que realmente são os perdidos, né? Eu me senti assim, me desculpem se alguém não entende, né? Não sentia o mesmo, talvez eu não compreendesse direito, né? Naquele momento. Mas, quando eu comecei a ler os ensinamentos, esses trechos em que fala, é uma graça dada pelo céu, é uma dádiva do Criador, é uma dádiva que Deus colocou no ser humano, que Deus dá ao ser humano para salvá-lo, você sente o imenso amor de Deus. Você sente todo o desejo dele direcionado para salvar suas criaturas, para realmente trazer a felicidade verdadeira, o bem-estar verdadeiro. Para mim, particularmente, ler essas frases dentro do ensinamento traz até uma certa emoção. O entendimento de que a purificação é uma graça é muito difícil no começo. Eu mesma me lembro, quando eu entrei na Messiânica, logo eu fiquei grávida, tive a minha filha, a mais velha, e a gente entende na teoria, né, o conceito de purificação, de doença, de febres, mas logo que ela, aos 2 anos, teve a primeira febre alta, de delirar, eu fiquei bastante assustada. Fui lá, reverendo, pelo amor de Deus, a minha filha está derretendo o cérebro, porque a gente cresce com aquela ideia de que a febre alta dá convulsão, derrete o cérebro, a criança morre, né? E eu estava com isso ainda muito presente na mente, né? Reverendo, por favor, por favor. A gente estava numa viagem e ele já estava deitado, né? Já ia descansar, e ele ficou deitado. Ele falou, isso não tem nada, né? Isso daí é bom, né? Virou para o outro lado e dormiu. Eu me sentia órfã naquele momento, me sentia abandonada, mas voltei, fiquei quietinha, ministrei, chorei. No dia seguinte ela acordou brincando, pulando, comendo, muito saudável, e ele tranquilo, sem nenhum problema, não teve nenhuma gota de preocupação. E para mim aquilo lá foi assim, a verdadeira iniciação. O curso de iniciação trouxe toda aquela maravilha que me deslumbrou, né? Eu passei por algumas purificações nesse intervalo, fui acompanhando a purificação, às vezes, dos membros, de outras pessoas, mas essa, para mim, é a minha iniciação, né? No entendimento de que é uma graça, de que é realmente uma ciência elaborada por Deus Criador, para nos beneficiar, nos trazer saúde verdadeira. Então, aí a gente vê, né? Entender que uma diarreia, purificação, é fácil de entender, né? Por mais que ela te dê um desconforto, às vezes vem acompanhado de uma cólica muito forte, mas você vai lá, tem uma eliminação, pronto. Uma purificação é bom. Mas aí quando vem uma purificação prolongada, ou uma purificação mais dolorida, uma purificação que abate mais, aí a gente já... Não, isso não é graça. Como é que Deus dá uma graça dessa? É perigoso esse tipo de pensamento. É perigoso cair nessa linha de pensamento, de que uma purificação prolongada, muito dolorida, que tem muito mal-estar, que é uma coisa que não é graça de Deus ou que é uma coisa grave. Não é. Nós temos vários ensinamentos no Arte do Jorei 2, tem, se não me engano, pergunta 56 ou 65, eu sempre inverto. E um ministro, cuidando de um membro, ele está acompanhando o caso e esse caso levou quase 5 meses. Ele começou a purificar e o ministro ministrando jorei, e a cada jorei vinha um novo sintoma, começou com febre, depois falta de ar, depois calafrio, depois suor, depois dor, chegou num ponto que eu não conseguia mais levantar. Aí, depois de 3 meses, em março, esse membro mandou um pedido especial para a sede e piorou. Aí depois, em maio, esse membro foi num culto oficiado por Meixo Sama. Quando voltou, piorou mais ainda. E em junho, o ministro, já desesperado, mandou carta para Meixo Sama. E assim, o relato
dos mal-estares, dos problemas, é meia página. E a resposta de Meixo Sama é 2 linhas. É uma graça que ele está recebendo. Sinta alegria, ele está sendo salvo. A purificação é benéfica. Então, essas coisas, igual eu falei na outra aula, né, sobre ler o testemunho comentado por Meixo Sama, que é uma experiência, é um aprendizado enorme. Essas perguntas e respostas do Arte do Jorei 2 também são, olha, preciosas. Porque a gente entende na prática o processo, né? Quando a gente lê aqui, a purificação, ela é resultado do acúmulo de toxinas no corpo, que se inicia um processo de eliminação para dissolver e eliminar. Tá bom, a gente leu a teoria, entende, tem lógica, tudo, mas esse relato de uma purificação prolongada, toda complicada, e que Meixo Sama, com a maior tranquilidade, fala, não, ele está sendo salvo. Isso é uma graça que ele está recebendo. Você fala, Deus, essa é a verdade. Essa é a verdade. Esse é o seu amor, né? Às vezes, a toxina que essa pessoa tinha acumulado no organismo é algo de muitas vidas, ou é algo de muitos anos ingerindo substâncias erradas. E se vier a eliminação de uma vez, Meixo Sama fala, a pessoa não morre dependendo da quantidade de toxinas. Mas vem de forma gradual, né? Lenta. Para quem está sofrendo, aquilo é o fim do mundo. Mas, se você analisar como um cientista, é uma eliminação gradual para dar tempo dele poder se alimentar, para dar tempo dele descansar, para dar tempo dele se recuperar, né? O organismo tem essa sabedoria. O organismo tem essa capacidade de organizar o processo de purificação a fim de manter a vitalidade. Então, você vê, realmente a purificação é uma graça divina. É um presente de Deus. E é importante entender esse processo de maneira integral, porque senão a visão fica pequena, restrita, acha que a única coisa boa da purificação é espirrar e sair um pouco de muco, ter uma diarreia e acabou e pronto, estou livre de toxinas. Não é assim que funciona. A toxina, até o mesmo Meixo Sama, ele tem vários ensinamentos. No Evangelho do Céu 3 tem uma em que ele teve uma forte dor abdominal e teve uma forte eliminação, e ele fala de toxinas acumuladas na juventude. No Tempo Chegou tem um em que ele fala sobre, se não me engano, 26 anos que ele sentiu dor de dente após ter feito um tratamento. Então, não é rápido o processo, em certos casos. Em alguns casos, sim, é muito rápido. Em outros, não é tão rápido, de acordo com a toxicidade da substância venenosa ingerida, o tempo de ingestão, por quanto tempo você tomou aquela substância, o princípio ativo daquela substância, de que modo se solidifica, o local onde se solidificou, se existe também uma mácula equivalente no seu corpo espiritual que facilita ainda mais aquela solidificação, ter dificuldade de ser dissolvida, né? Porque aí, quando vem pela mácula, a gente vai na próxima aula estudar como surgem as nuvens espirituais. Se você não muda o pensamento, você está fazendo a manutenção daquela mácula, né? Você está mantendo aquela mácula, ela é queimada pelo jorei, você mantém o pensamento e você está formando mais nuvens ao redor daquela mácula que, se condensando, viram a própria mácula, né? Então, entender o processo de purificação é importantíssimo para uma Merritô, para ele não cair em ciladas, cometer erros, que, igual o Meixo Sama fala, imperdoáveis, irreversíveis, que trazem consequências sérias para a saúde, tá bom? A fim de não ficarem dúvidas, vou detalhar mais a minha explicação. Por exemplo, quando alguém apanha um resfriado e tenta bloquear o seu livre curso, através do emprego de medicamentos, está, de fato, impedindo a eliminação de impurezas do organismo. Numa sequência natural, essas mesmas toxinas voltam a ficar solidificadas, além de serem acrescidas de outras oriundas dos medicamentos ou de qualquer método que tenha sido empregado para deter o fluxo natural de limpeza do corpo. É, portanto, errado pensar que o desaparecimento de sintomas como dores e indisposições orgânicas signifique uma cura definitiva.
Pelo contrário, gera no futuro uma purificação mais severa. Observem também que as mudanças de clima provocam resfriados ou gripes, os quais se tornam, para muitos, afecções crônicas, porque jamais se curam completamente devido ao uso indiscriminado de remédios. Ao lerem estas minhas palavras, espero que se convençam dessa grande verdade. Quero ainda lhes chamar a atenção sobre outro ponto importante. Desde a antiguidade, a gripe foi considerada a base de todas as doenças. Não há conceito mais falso que esse. Na verdade, a gripe é para o ser humano um processo simples, salutar e benéfico de limpeza do corpo. Um outro conceito que deve ficar claro é o seguinte: há dois tipos de toxinas solidificadas e causadoras de muitas doenças: as congênitas ou herdadas e as adquiridas após o nascimento. Ambas são impurezas concentradas especialmente nas partes superiores do corpo, tais como cérebro, olhos, ouvido, nariz e boca, áreas onde os nervos são intensamente ativos. Antes, porém, essas mesmas toxinas se solidificam em redor do pescoço e nos ombros, fato comum a quase todas as pessoas. Se tais regiões forem apalpadas, é possível percebê-las endurecidas. Além disso, sempre há nesses locais uma febrícula que provoca leves purificações sob a forma de dor, peso na cabeça, zumbido nos ouvidos, pus no canto dos olhos, coriza, catarro, além de outras. Se, porém, a quantidade de toxinas ultrapassar um certo limite, é comum surgir uma gripe como um processo natural de limpeza do organismo. Também podem ocorrer purificações toda vez que a vitalidade humana aumentar por meio de exercícios físicos ou quando se verificam mudanças bruscas de temperatura para que haja uma adaptação do corpo à nova realidade. Aqui, quando ele fala, essas purificações toda vez que a vitalidade humana aumentar por meio de exercícios físicos, esse é um ponto bastante interessante para a gente compreender. Existem dois aspectos do exercício físico. Aqui, como ele diz, o exercício físico, especialmente o aeróbico, ele acelera a circulação sanguínea, ele aumenta a frequência, e isso é benéfico. Esse aumento da circulação sanguínea, ele ajuda a dissolver também toxinas que estão acumuladas nessa região, E ela gera uma purificação. Às vezes é uma purificação quase que imperceptível, mesmo pelo suor a gente está eliminando a toxina. Uma tosse, É comum as pessoas depois de uma corrida eliminarem muco nasal, Isso tudo é um fruto benéfico do exercício físico. Mais à frente, neste mesmo livro, o Meixo Sama fala sobre o endurecimento devido ao exercício repetitivo. Então, o que a gente entende? Que o exercício aeróbico, que produz uma melhora da circulação, é benéfico. Mas o exercício em que se levanta peso, se faz sequências cansativas de exercícios, sequências que doem, é esse tipo de exercício ao contrário. Ele solidifica toxinas nessa região, nas articulações, nesses músculos, nessa região do corpo. Então, é bom entender isso também. É muito saudável fazer exercícios. Meixo Sama tem ensinamentos em que ele fala que ele mesmo fazia. Quando ele sentia que ele tinha passado o dia inteiro em atividades mais mentais, de palestras, de atendimento ou de escrita, à noite ele se exercitava. Ele levantava e fazia o exercício dele. Porque é benéfico para o corpo esse alongamento, essa aceleração da circulação, Agora, o repetitivo, o que provoca dor, o que provoca esforço intenso da musculatura, não é saudável. Ele ajuda a acumular toxinas naquela região. Concluindo, afirmo: a gripe é um poderoso meio de purificar a parte superior do corpo, cujo centro é o cérebro. É preciso, pois, deixá-la seguir o seu curso natural. Só assim, o interior do corpo se torna limpo e a cura se processa definitivamente e com rapidez. Ademais, não é necessário dizer que o conhecimento dessa verdade já constitui por si só
uma maneira de proporcionar ao ser humano a verdadeira felicidade. Tá aí outra frase que para mim causa imensa alegria, né? Igual eu disse para vocês, eu tive minha filha, eu não tinha muita experiência ainda como membro, não tinha passado por muitas experiências com Jorei, mas foi uma coincidência bem interessante. Eu tinha muitas amigas na mesma época com filhos, assim, de idade bem perto, eram bebês. Infelizmente, elas não entendiam o princípio do Jorei, algumas receberam, mas não se interessaram, e eu acompanhei, né, muitos processos de purificação dos filhos delas, com grande pesar, porque eles tomavam medicamento. O mais triste de todos aconteceu quando o filho de uma amiga tinha 7 meses e com febre, ela apavorada ligou para o pediatra, estava sem carro em casa, não tinha como sair. O médico falou, você ponha uma banheira com água fria e álcool e mergulhe. E ela mergulhou. E o neném convulsionou na hora e ficou com arritmia cardíaca como sequela. Esse foi o caso mais triste. Mas tiveram vários, né, casos de eliminação, de processo de purificação em que elas interrompiam com medicamentos e a gente via que sempre havia o agravamento. Às vezes não naquele momento, mas logo em seguida surgia. Também elas, quando tinham que ir para médico, em caso das crianças estarem purificando, podia ser o que elas consideravam. No entendimento delas, era um excelente convênio, era um excelente médico, um hospital dos melhores, e elas lá dentro sofrendo, com medo. O que vai acontecer com meu filho? O que está acontecendo? Será que vai dar tudo certo? O medo nunca passa de quem se apoia na ciência médica tradicional. Quem conhece a ciência divina, a medicina de Meishu Sama, nunca tem medo. O reverendo foi essa a maior prova. Uma criança delirando com febre altíssima, nada de preocupação. O reverendo Hiroki já contou, quando ele era criança, teve meningite, gritava com febre altíssima, dor intensa, e o reverendo nada de preocupação. E eu vi, não só nesse caso, em várias outras ocorrências de purificação, né? A minha filha do meio já teve febre tão alta de chegar a convulsionar com a febre alta, e na hora que você levanta a mão, passa na hora a convulsão. Isso nada tem risco nenhum, contanto que você não interrompa. Não pode dar banho frio, não pode deixar pegar golpe de vento, não pode dar medicamento, não pode cortar a febre. Não tem risco nenhum. Você cuida com o Jorei, né? Quando você acredita e conhece o Jorei, aí você não tem esse medo, você confia plenamente. Você alcança esse estágio que Meishu Sama fala, alcança a verdadeira felicidade. Então, justamente é esse sentimento que motivou o reverendo Hiroki a abrir essa opção, né, para que mais pessoas possam se utilizar dessa ferramenta de criar a verdadeira felicidade. Tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima aula. Desculpem, só uma ressalva. Quem quiser já enviar qualquer pergunta, qualquer questionamento, os inscritos no culto têm um e-mail para, né, quem está fazendo o curso de iniciação. Outras pessoas que estiverem assistindo, quiserem também fazer alguma pergunta, por favor, mandar por e-mail, tá? O e-mail vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada.